em 5 segundos. Jornal Conecta. Oferecimento Hospital Mahatma Gandhi. Uma nova vida é possível. Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Jornal Conecta. Aqui você fica bem informado de tudo o que acontece em Catanduva e região. Vamos aos destaques de hoje com Natália Ziviani. 4 pessoas foram presas por descumprimento de regras da saidinha temporária. Movimento por Catanduva pede presença de Padre Osvaldo para debater sobre linha de trem. E Secretaria de Educação do Estado prorroga prazo para matrículas de novos estudantes. Hoje contamos com a presença do Dr. Newton Cândido no quadro Clima Político e também a participação do Dr. José Carlos Amarante, presidente do Conselho de Administração da Fundação Padre Albino. Menos de 24 horas após a saidinha temporária de 1.900 presos da região de Rio Preto, a Polícia Militar prendeu 4 reeducandos que descumpriram as regras do benefício. 2 deles foram presos em uma casa de prostituição em Rio Preto na noite de ontem. E os outros 2 estavam em endereços diferentes daqueles cadastrados no sistema prisional. Por lei, o preso beneficiado com a saidinha temporária não pode frequentar bares e locais com venda de bebidas alcoólicas e deve permanecer em casa no período noturno. Do contrário, ele será imediatamente devolvido ao sistema prisional e perde o benefício de sair novamente. As unidades industriais do setor sucro-alcooleiro e fornecedores independentes de cana participaram nesta manhã desta quarta-feira de uma reunião regional em Catanduva e São José do Rio Preto da RIDESA, a USFCar, a fim de tratar sobre novas culturas de cana-de-açúcar para 2025. É uma reunião anual que, pela primeira vez, reúne fornecedores e usinas em uma associação. No caso, a Associação dos Fornecedores de Cana de Catanduva. Essa se trata de mais uma palestra que fala um pouco sobre quais qualidades da cana podem ter maior produtividade no solo da região. Falando sobre política, o Movimento por Catanduva protocolou um ofício pedindo que o prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa atenda os integrantes do grupo para falar sobre o projeto do contorno ferroviário que vem sido debatido nos últimos dias. Nesse sentido, foi marcada uma audiência pública para falar sobre o assunto e o suposto novo projeto da administração. O evento está marcado para o dia 21 de setembro, às 7 horas da noite, na Câmara de Catanduva. Na noite desta terça-feira, foi aprovado em caráter de urgência o projeto que complementa o Piso Nacional da Enfermagem. De acordo com o vereador César Patrick, que foi o autor do pedido de urgência, agora o projeto será encaminhado ao Executivo para que possa ser sancionado. E para falar sobre política, recebemos em nossa bancada o Dr. Newton Cândido. Clima político, e a gente sempre costuma dizer que a temperatura está lá nas alturas, mas eu vou colocar um outro ingrediente nessa conversa. Vamos jogar uma pimentinha aí. Newton, nós estamos há praticamente 13 meses das eleições municipais e a gente já vê muitos movimentos, de um lado para o outro, grupos, nascendo grupo por Catanduva, em torno da retirada dos trilhos, enfim, qualquer movimento político hoje aparece um pretenso candidato, né? E a gente vê que esse movimento ele tem crescido. E eu gostaria que você, como nosso comentarista político,
falasse do que você observa dessa movimentação. Porque a gente até agora está vendo apenas os mesmos de sempre. Nós não estamos vendo aí a abertura para uma terceira via, um candidato novo, alguém que possa surgir como uma nova liderança. Eu gostaria que você fizesse uma observação para quem acompanha o clima político. Boa noite, Marco. Boa noite, internautas. Você vê a união, né, do Rebelato, do Marquinhos Ferreira, do Maurício, do grupo da Associação de Cana, em torno do ex-prefeito Afonso Macchione, né, que nega ser candidato, mas faz discurso de candidato. Por outro lado, você tem a deputada Beth Saão, que já esteve na prefeitura com o irmão, do qual, né, o mandato foi um desastre, né? Ela ficou os 2 primeiros anos, deixou os 2 primeiros anos seguintes, mas é bom lembrar que deixou o PT aqui em Catanduva deixou quase que um orçamento de dívida naquela ocasião, né? Sem fazer nada, deixando a cidade completamente destruída. E tem o padre, que é candidato à reeleição. Eu costumo dizer que a reeleição é um dos cânceres da democracia brasileira. Nunca deu certo reeleição. A qualquer nível. Qualquer nível. Mesmo legislativo? Mesmo legislativo, eu tenho opinião que é no mesmo legislativo, no coisa, tem instituição, em OAB, em clube de tênis. Entidade de classe. Qualquer lugar, a reeleição é um péssimo sinal, é muito ruim para a democracia. E, além do que, tem o padre aí, né, que está nesse jogo de reeleição e cometendo, aí, acabou de destruir o sonho da população, que era ver a retirada dos trilhos do centro da cidade, ou seja, um projeto de mobilidade urbana que seria a retirada dos trilhos. Ele destruiu um sonho que já estava colocado no papel, no orçamento, para pegar um outro caminho. Mas eles são os mesmos. Então, diante dessa sua observação, você, pelo que eu entendi, reprova todos os nomes até agora apresentados. Você teria um nome, uma solução, caminho? Não diria. Digamos assim, uma liderança nova, um salvador da pátria? Eu vou falar a minha opinião. Isso é eu que estou falando. Por sua conta e risco. E risco, é eu que estou falando. Não é recado de ninguém, não é nada. O que eu vejo hoje, que a grande liderança dessa cidade, que tem transformado a vida da cidade, é o Luciano Sanches, da usina Cerradinho. Mas ele não é nem político. Né? Ele não é político, mas o Tarcísio também não era político. E tem um monte... O Zema também não era político. Nós estamos precisando de gente, de empreendedor. A cidade precisa de gente que tem visão de mundo, que tem visão de Brasil. Ou seja, que tem um olhar diferente do que está aqui. E por que eu afirmo que... Eu posso arriscar que você está lançando um novo nome? Não. Eu só estou colocando agora, não estou lançando ninguém. Nem tem essa autoridade. Não, sim, mas você está colocando pelo menos... Eu estou dando a minha opinião. Sim, mas você está colocando praticamente a aprovação da população. A população tem que refletir sobre o que eu vou falar. Eu sou comentarista político e tenho o direito de ter a minha opinião. Claro. E por quê? Poxa, tem usinas, está fazendo um projeto lá na antiga Fazenda São José das Borboletas, um loteamento com um campo, com um aeroporto, que vai ter um centro empresarial maravilhoso, ou seja, vai revolucionar, vai estar mostrando a cidade para um outro mundo.
sempre teve ligado à cultura, com lazer. Lá na usina Cerradinho tinha o projeto Doce Vida, que tinha coral, que tinha toda uma parte cultural para os funcionários da usina, os filhos dos funcionários da usina. Sempre teve ligado com lazer, lá tinha piscina na usina, tinha churrasqueira, sempre teve todo esse aspecto. Sempre participou de todas as questões aí ligadas às entidades beneficentes, beneméritas da cidade. Fez agora, foi o primeiro a fazer o projeto de cogeração de energia na nossa região, junto ao BNDES. Fez agora, foi o responsável por trazer, através do BNDES, um projeto de 70 milhões para a Fundação Padre Albino. É conselheiro da Fundação Padre Albino. Ou seja, tem contatos no Brasil, fora do Brasil, em São Paulo, em Brasília. Entendeu? Não? Nós temos alguém que é muito diferenciado de tudo que existe na nossa cidade. O Luciano Sanches, e você da usina, acha que ele aceitaria um desafio desse? Aí é outra conversa, né? É assim, um empresário do porte dele, do tamanho que ele ficou enorme, né? Fez esse centro empresarial aqui em Catanduva, da usina. Que é o centro administrativo. Ativo, né? Que ele fez lá, o centro empresarial vai fazer lá. Ou seja, o Luciano, assim, ele está num nível completamente acima de todos, o Luciano, acima de todos esses candidatos. Sabe, eu acho que Catanduva precisa, assim, tomar um choque com alguém que é diferenciado. Nós estamos cansados dos mesmos, sabe? E fica aquela coisinha de chove não molha, você entendeu? Não. Se eu pudesse apontar alguém e falar, olha, você, Nilton Cândido, tem o direito de escolher quem vai administrar a cidade, eu colocaria o Luciano como candidato. Olha, eu tenho a impressão que você lançou um assunto que vai gerar muitos comentários e a impressão que passou, acho que até para quem está assistindo esse clima político, é de que você está se lançando um cabo eleitoral de uma nova liderança. Não, essa é a minha impressão. A tua impressão é essa. Eu só estou fazendo análise de direito e de fato. Eu não estou fazendo análise assim, discurso de quem vai estar sendo chefe de campanha, nada disso. Sim. Eu estou só colocando para você uma análise de fato. Agora, se aparecer outro... Você está fazendo como observador político. Como observador político. Agora, pode ser que amanhã alguém no jornal vire e fale o seguinte, olha, eu tenho um melhor do que o Luciano. Claro. Entendeu ou não? Por isso que eu falei que isso vai gerar comentários que eu acho que serão positivos. Entendeu? Agora... para a política catanduvense. A minha análise de comentarista político é essa, sabe? Não é de falar esse, aquele. Ou seja, vamos mudar o jogo. Gostei desse comentário, né, do clima político de hoje. E eu até deixo aqui à disposição de quem está assistindo, se você tiver alguma sugestão, algum assunto que você queira que o Dr. Nilton comente aqui nos próximos climas políticos, é o 17 994 9248 9494. Eu vou pedir para a Cauane colocar aí na tela, para que você possa enviar também a sua sugestão. E, ao mesmo tempo, aproveito para agradecer a sua participação aqui no Clima Político. Eu que agradeço, mas vamos deixar bem claro, né? É uma opinião minha, válida, pessoal. Assim, que coisa. Não é nada, provavelmente o Luciano não é nem filiado em partido político nenhum, né? Como o Zema também não era filiado, não era político, né? Como o Tarcísio também não era político, era um técnico, e a gente tem visto assim coisas diferentes. E nós precisamos de choque, de
pôr Catanduva para frente. Por quê? Nós estamos perdendo para Votuporanga, nós perdemos para Fernandópolis, nós estamos perdendo para Birigui, nós estamos perdendo para tudo. Catanduva está atrás de todo mundo. E só a propósito? E a propósito, é culpa de quem? Dos que administraram a cidade. E a propósito, Olímpia, que pensa em construir um aeroporto internacional, o Luciano da usina vai construir um aeroporto nessa área que você citou. Entendeu? Então, na realidade, é assim. E não adianta falar que é culpa da Câmara dos Vereadores, é culpa do prefeito, é o conjunto, é culpa da sociedade que não exige, e é isso que eu penso, entendeu? Não. Agora, fica aí a minha humilde sugestão. Muito obrigado. É pizzaria, restaurante, choperia. A Toscana, o melhor sabor no forno a lenha tem. A Toscana é pizzaria, é o melhor momento do seu dia. Com os amigos, com a família. A Toscana é uma delícia, tudo acaba em pizza. É a Toscana, é pizzaria, é o melhor momento do seu dia. Un tocco d'amore e ogni pezzo. Select Bens, otimizando seus objetivos. Prestamos assessoria personalizada aos nossos clientes na aquisição de bens, ganho de capital, alavancagem patrimonial e redução de custos em operações financeiras. Select Bens, conectando-se à revolução financeira. O número de transplantes de rins feitos no mês de agosto pelo Hospital de Base de Rio Preto é o maior dos últimos 30 anos. A informação foi divulgada no início de setembro, mês da conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos para os transplantes. O Setembro Verde, ao todo, conforme a assessoria do hospital, foram feitos 22 transplantes do órgão em agosto deste ano, desde a criação do setor em 1992. O HB realizou 1.900 cirurgias do tipo. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo prorrogou para o próximo dia 21 de setembro o prazo para as matrículas de novos estudantes para o ano letivo de 2024. Os interessados devem procurar uma das mais de 5.000 escolas estaduais e fazer a inscrição. No caso de menores de 18 anos de idade, o cadastro é realizado por um dos pais ou representante legal. É preciso apresentar RG, histórico escolar e comprovante de residência. A matrícula também pode ser feita de forma presencial nos balcões de atendimento do Poupa Tempo ou na Secretaria Escolar Digital em www.educacão.sp.gov.br. Para quem já estuda na rede estadual de São Paulo, a rematrícula também é obrigatória até o dia 21. Nesse caso, basta acessar a página da Secretaria Escolar Digital, pelo perfil do responsável ou estudante maior de 18 anos. Caso haja interesse por uma unidade específica, o estudante precisa aguardar o período de transferência previsto para janeiro. Já para o ensino médio, no ato da matrícula e rematrículas, estudantes que vão cursar a primeira série do ensino médio do próximo ano letivo também devem fazer a escolha do itinerário formativo. São, ao todo, 3 opções: matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Bom, Natália, se você não conheceu, pelo menos já ouviu falar bastante, Monsenhor Albino. Vixe, Maria, e que história linda que ele tem aqui em Catanduva, né, de amor e caridade ao próximo. Maravilhosa. E para isso, a Fundação Padre Albino começou agora uma exposição alusiva aos 50 anos da morte de Monsenhor Albino, que está passando por um processo de beatificação. Vai virar santo e
A exposição está acontecendo aqui na Estação Cultural, estamos recebendo... Desde segunda-feira, né? Desde a segunda-feira, estamos recebendo aqui o presidente do Conselho de Administração da Fundação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante. Seja bem-vindo. Boa noite. Você viu que nós estamos entrosados, né? Combinamos direitinho. Falamos juntinhos. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e principalmente falando sobre Padre Albino. Que é uma pessoa referência, né? Vamos falar que ele é referência em Catanduva, né? Catanduva conhecida também por Padre Albino, né? E esse evento, essa exposição alusiva a ele, fui ontem lá, né, na Estação Cultura, lá na Deca Roete. Quem não conheceu, quem ainda não teve oportunidade, vai lá, que vai ficar até o fim do mês. E tem lá roupa, né, os objetos pessoais de Padre Albino. Tem bastante coisa bacana que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da exposição e como que foi a abertura na segunda-feira. Com certeza. Não podemos deixar de lembrar, né, que Padre Albino, a história de Padre Albino se confunde com a história de Catanduva. Exatamente. Ele chegou aqui no dia 28 de setembro de 1918. Logo depois da emancipação política de Catanduva. E Catanduva não era nada, né? Era uma vilazinha. E ele ajudou a construir, né? Tinha acabado de virar de Vila Adolfo para Catanduva, né? Então, ele iniciou ali uma obra maravilhosa, né, que hoje nós conhecemos por Fundação Padre Albino, mas tem toda uma trajetória. Um legado muito bonito. Com certeza. Além disso, as outras obras de caridade que ele fez diretamente, né, trabalhou diretamente, ou ele colaborou com as obras de caridade de Catanduva. Então, é uma figura, é um ícone da cidade que nós não podemos deixar morrer jamais essa imagem, né? Por isso, então, o esforço da Fundação Padre Albino, né, de manter viva essa memória, né, e este ano, né, com a comemoração dos 50 anos de morte de Padre Albino, né, ou seja, um jubileu, né, mais do que nunca, nós tínhamos que fazer essas comemorações. E esse espaço na Estação Cultura ficou realmente maravilhoso. Eu estive lá na segunda-feira, na inauguração, como vocês viram, mas, na verdade, foi uma surpresa até para mim, porque o Mauro, o Assi e a equipe, né, não divulgaram nada nem internamente. Eles fizeram tudo e foi surpresa até para mim. Realmente fiquei emocionado, né, ficou maravilhoso o espaço e muito ilustrativo. Tem muito o quarto mesmo dele, né? Tudo, a reprodução do quarto dele, né, os objetos, né, a história, a trajetória toda que ele fez, né, desde 1918 até a sua morte em 1973. O ator Carlinhos Rodrigues esteve lá também, vestido de Monsenhor Albino, né? Outra surpresa. E quem já assistiu a peça de Monsenhor Albino, né, feito pelo Carlinhos e pela Drica, né, e a equipe dele, né, e é uma peça realmente emocionante, vale a pena se assistir. Deve ter sido uma homenagem bastante certeza emocionante, né? Ele caracteriza muito bem a figura de Padre Albino. Às vezes as pessoas até se assustam, né? Será que Padre Albino ressuscitou? Não ressuscitou. Na verdade, é o que a gente fala, Padre Albino não morreu. Ele vive através das suas obras. Exatamente. Amarante, acho que é uma ótima oportunidade também, né, para quem quiser prestigiar e homenagear a memória do Padre Albino, visitar essa exposição aqui na Estação Cultura. Gostaria que você falasse sobre a visitação que está aberta ao público. Então, Marcos, como eu disse, a história de Catanduva se confunde com a história de Padre Albino. Hoje, muito provavelmente, nós temos pouquíssimas pessoas vivas que conheceram e conviveram um pouco com Padre Albino, né? De forma que, se nós não passarmos, né, para as pessoas, para os jovens, né, quem foi realmente Padre Albino e qual foi a sua obra, o que ele fez por Catanduva e região, né, fica difícil.
Então, por isso, tenho certeza absoluta que todo cidadão catanduvense, ou mesmo não catanduvense, né, como eu sou itajubiense, mas catanduvense de coração, né, tem por obrigação de conhecer essa história. As suas obras, né? E ontem eu fiquei muito feliz, porque ontem à tarde fomos lá na exposição, tinha vários alunos lá do Colégio Catanduva conhecendo, né? As crianças, principalmente, precisam saber um pouco mais, né, desse legado que ele fez, né, que ele deixou aí por Catanduva. E também nós tivemos a honra, né, eu acho que quem não assistiu ontem, vamos colocar hoje de novo, né, Cauane, a entrevista com a dona Luzia, que ela conheceu, né, ela teve a oportunidade, a honra de conhecer e trabalhar com o Padre Albino, né, e ela contou, e a história dele se confunde com a caridade, com o amor, né? Não tem como falar de Padre Albino se não falar desse amor ao próximo. E a dona Luzia é funcionária É funcionária da Fundação Padre Albino há mais de 40 anos. Que maravilha. Me fala uma outra coisa. A Fundação, hoje, através do Conselho de Administração, o Conselho Administrativo, o Executivo, parece, a gente percebe, né? Eu sinto que tudo que é feito é em memória e pensando no Padre Albino. E a sua obra quer dizer que ficou eternizada, né, Amarante? Sim. Padre Albino, como eu costumo dizer, foi um só. Não existe dois Padre Albino. E provavelmente nem existirá alguém aqui em Catanduva com as obras que ele realizou. Portanto, é nosso dever manter essa memória viva de Padre Albino. E ele criou, né, logo que ele chegou aqui, em 1926, ele criou a Associação Beneficente de Catanduva, né, que é a antecessora da Fundação Padre Albino, que veio em 1968. E mesmo o Padre Albino, né, com toda a santidade dele, o carisma, né, o amor que ele tinha pelas pessoas, evidentemente que ele não fez nada sozinho. Ele contou com a colaboração de muitas pessoas, e principalmente naquela época dos homens probos de Catanduva, dos pró-homens de Catanduva, né, ajudaram muito. E também as pessoas que doaram para que ele fizesse a construção da matriz e depois a Santa Casa, né. E nós, quando assumimos a Fundação Padre Albino, né, assumimos com esse propósito, né, de dar continuidade à obra de Padre Albino, mesmo sem ele estando fisicamente presente. Então, essa é a nossa grande missão, grande e difícil missão. Bom, além da exposição, que vai ficar lá na Estação Cultura até o final do mês de setembro, sim, teremos também outros eventos. Sim, vários eventos, né, em comemoração. Que, aliás, essa é a 32ª semana Monsenhor Albino, né? Ou seja, há 32 anos que a Fundação vem, né, bancando essa semana Monsenhor Albino, né, justamente para não deixar morrer essa imagem, esse ícone para Catanduva e região. Eu disse bem no começo, Amarante, que está sendo feito o processo de beatificação, né? Sim. O Padre Albino vai se tornar santo. Agora, você imagina, não sei daqui a quanto tempo, né? Tomara que eu esteja ainda aqui para presenciar. Agora, você imagina, eu fico até arrepiado, eu fico emocionado, o dia que ele se tornar santo, o que vai representar isso para a Fundação Padre Albino, o que vai representar isso para Catanduva. Para Catanduva e para Portugal. Que é a terra natal dele. Ele veio de Portugal, ou seja, Portugal nos deu um grandíssimo presente, né, Padre Albino. Então, o dia que ele se tornar santo, realmente vai ser uma glória para Portugal, para Catanduva, principalmente. Espero estar vivo e ir lá no Vaticano, para que, quando isso acontecer. Me convida que eu vou junto. Nós sempre comentamos aqui, né, que Catanduva ela perdeu um pouco da sua identidade, né? Tínhamos aí, ela era conhecida por capital do toldo, do ventilador, FECIC, carnaval, e foi se perdendo. Mas uma coisa não perde, né? Que é a referência aqui de Padre Albino, né? Todo mundo que vem para Catanduva quer conhecer as suas obras, né? O museu, enfim. Padre Albino continua abençoando a cidade feitiço. Muitas autoridades, né, que eu já visitei, né,
políticos, né, governadores, né, ministros, né, conheceram Catanduva, alguns até têm até relíquia de Padre Albino. Né? Olha só. Respeitam muito, né, a Fundação Padre Albino, a instituição que o Padre Albino deixou. Eu acredito que a visitação também ao túmulo do Padre Albino, que está na Igreja Matriz, tenha aumentado bastante, né? Sim, o sarcófago. Aí, evidentemente, eu não estou lá todos os dias, mas o padre Fábio diz que sim, que é uma romaria muito grande, né? Porque também tem a fama, né, de milagreiro, por Sim. isso, inclusive, que ele está sendo canonizado, né? E as pessoas fazem questão de passar por lá, né, e meditar um pouco junto ao sarcófago de Padre Albino. Amarante, foi muito bom que você tenha vindo aqui, participado com a gente do Jornal Conecta e falando de um fato assim, maravilhoso para todos que assistem o nosso jornal, que é essa exposição e também a comemoração alusiva aos 50 anos da morte de Padre Albino. Marcos, é sempre um prazer estar aqui com você e principalmente falando dessa figura icônica de Catanduva e região, que é Padre Albino. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. E a gente também vai deixar, então, aí agora no finalzinho, a entrevista da Luzia, que conheceu, né, teve a honra de trabalhar e conhecer Padre Albino. A senhora conheceu, teve a oportunidade de conhecer Padre Albino. Como que foi? Eu entrei a trabalhar no hospital em junho de 72, trabalhei todo esse período, né? Ele faleceu em setembro de 73. Eu conheci antes, né? Eu já conhecia, mas eu passei a conviver dentro do hospital com ele a partir da hora que eu entrei trabalhar. E como que ele era? Ele era uma pessoa generosa, que gostava de tudo certinho, bonitinho, né? Se você chegasse lá no hospital, ele pedindo alguma coisa para ele, para entrar dentro do hospital, para ver algum paciente que estava, ele abria as portas e mandava você entrar. Ele não deixava ninguém embora sem ter um atendimento. E se você chegasse lá, não tinha comida, ele tinha onde ele distribuía comida para o próximo. O que mais marcou na senhora, assim, dessa convivência com ele? Ai, tudo, né? Porque a gente via nele uma pessoa de Deus, né? Ele era caridoso. O que ele pegava, o que ele ganhava, era tudo para a construção do que você está vendo aqui hoje. Sem ele, talvez nada disso existisse, né? Ele se dedicou muito Se ao dedicou outro, muito ao próximo. E isso ele fazia com muito carinho. O Jornal Conecta termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.